Olá, minha amiga, meu amigo. Feliz, muito feliz em estar em contato com você novamente. E o que temos para hoje? Mais um questionamento que tem o propósito de tentar ajudar você a clarear e iluminar o seu eu e a sua vida. E a chamada do nosso post é o amor e não o tempo que cura as nossas feridas. Então vamos lá. Nós aprendemos, até por cultura popular, que as nossas dores e as nossas feridas passam e curam com o tempo, não é mesmo? Mas acredito que não seja bem assim. Considero que a dor pode realmente diminuir com o tempo, porque deixamos de ficar lembrando, mas não cura. Basta que tenhamos algum fato no presente que nos acione o gatilho da memória da nossa dor e da nossa ferida, para recomeçar tudo novamente. O tempo faz que deixemos simplesmente lá em algum cantinho da nossa memória e do nosso inconsciente. Mas está lá, firme e forte, pronto para se manifestar, não é mesmo? E por que o tempo não cura? Porque só o passar do tempo em nada altera o que temos de tratar. A ideia de que o tempo faz passar as nossas dores e curar as nossas feridas, por essa visão popular, parece ser mais uma questão mágica, em que não precisamos fazer nada para que possamos reverter as nossas dores e curar as nossas feridas. Olha, quem crê nisso? Quem crê nisso de verdade? Nós próprios somos o exemplo disso, não é mesmo? Quando nos pegamos repetindo as mesmas coisas, o mesmo pensar, o mesmo sentir, as mesmas decisões, os mesmos comportamentos, o mesmo vibrar, o mesmo vazio, as mesmas limitações e sabotagens. O tempo é precioso e fundamental, sim, mas não tem o propósito de nos substituir em nossas ações ou decisões para nos curarmos, e sim somente para nos propormos oportunidades de cura através do presente que estamos vivendo, onde poderemos olhar para nós mesmos, elevando a nossa própria consciência em querer mudar, motivando decisões e atitudes que possam de fato criar um ambiente certo e adequado de equilíbrio e harmonia para o nosso próprio processo de autocura. E onde entra o amor nisso? Ora, o amor é aquele nosso olhar para nós mesmos que nos faz sermos capazes de nos dizer que podemos mais e podemos fazer melhor para e por nós mesmos. O amor não é cego e nem o ego que nos julga. Não é a nossa razão que nos impõe condições e limitações. O amor que está em nós é incondicional. Ele nos ama do jeito que somos e podemos ser. E é exatamente esse ato de aceitação que é o nosso primeiro passo para a cura. O ato de aceitação é o gesto de mais puro amor que possamos nos oferecer e nos dedicar. Quando olhamos com amor as nossas dores e feridas, o que acontece conosco? Gera sentimento de pena, de quanto coitadinhos nós somos, o quanto a vida é injusta, ou quantas pessoas são injustas com a gente, e nos faz olhar para fora em busca de culpados pelas nossas dores e feridas? Não é mesmo, né? O amor verdadeiro entende que nada no mundo de fora tem sentido a não ser o sentido que a gente dá.
Tudo que vemos é espelhamento do que somos. Olhamos as pessoas não por aquilo que elas são, e sim por aquilo que ela nos representa através do que somos. Então o amor incondicional nos abraça para que fiquemos dentro da gente, para que identifiquemos a origem do que está nos incomodando, e na real, nunca são os outros. O tempo e o amor incondicional juntos nos colocam diante de nós mesmos e não de fora. Para quê? Para percebermos a origem de tudo que nos acontece, causa das nossas dores e feridas. Ao aceitarmos que possamos ter dores e feridas e que elas estão vibrando dentro da gente, criamos a grande e preciosa oportunidade de expô-las, de fazerem aparecer e não as abafar. Elas fazem parte da gente, sim, elas são a gente. E por quê? Porque, na verdade, foi nós mesmos que as criamos através das interpretações dos fatos que convivemos, das nossas circunstâncias, dos nossos ambientes, principalmente da concepção até os 7 anos de idade. Muito eu já repeti isso, não é verdade? E dessa relação com os nossos pais e família é que se originam, se criam e se estabelecem as crenças que carregamos conosco até os dias de hoje. E o que fazem essas crenças que chamamos de primárias? Simplesmente nutrem a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, o nosso pensar e o nosso sentir. Então as crenças são importantes na nossa vida, não? Sim, como são. Definem o que somos, o que podemos ser e fazer, estabelece o fundamento de nossas atitudes e decisões, como merecer ou não, em sermos felizes, de sermos realizados, sermos prósperos, de termos saúde, de nos amarmos e ser amado, de nos sentir pertencido à família e a si mesmo, de nos sentir acolhidos e aceitos, e assim vai. O tempo nos faz mudar as crenças? O tempo nos permite esquecer as crenças? O tempo nos faz superar tudo? O tempo nos cura? O que você acha? O amor nos faz mudar as crenças? Sim, porque ele nos ajuda a identificar as crenças que nos limitam e nos sabotam. O amor tem como base somente crenças positivas que nos ajudam a sermos mais e melhores. O amor não quer que fiquemos repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões, as mesmas rotinas que nos geram dor e feridas. Pelo amor nos curamos. Por amor a nós mesmos, não aceitamos a dor. Por amor a nós mesmos, nos colocamos a caminho do recurso, da solução, da mudança. E o recurso e a solução em relação às nossas crenças primárias é sempre olharmos para o passado, para o que nos aconteceu, como interpretamos isso tudo, para identificarmos os fatos que precisam ser ressignificados e não escondidos ou abafados. E por que esse olhar ao passado? Porque as crenças primárias não têm raízes nelas mesmas, porque foram criadas através de nossas memórias. E se as crenças primárias não têm raízes nelas mesmas, elas não mudam trabalhando somente no nível frontal, racional, do nosso cérebro. Ou seja, não conseguimos simplesmente trocar a crença por outra crença nova. E todos nós já tivemos esse tipo de experiência, quando, por exemplo, fomos em algum curso ou evento, onde nos foi proposto nos expressar alto palavras de ordem,
na hora e até por 21 dias. Exemplo, se temos a crença que não merecemos nos amar, em nada adianta ficarmos repetindo e gritando: eu me amo, eu me amo, eu me amo. Gera sim uma sensação momentânea emocional de arrepio, de força, mas percebemos que nos dias seguintes se esvazia o comando porque não foi interiorizada, memorizada, ressignificada ou trocada, acabando por vibrar a mesma crença de desamor novamente. E vejo isso muito no meu atendimento diário, onde em minhas sessões uma das técnicas que utilizo é a leitura de campo, onde se manifestam as memórias que estão dentro do cliente. E 99% dos casos, o campo manifesta a memória-chave. A memória que deve ser revista e ressignificada para haver a retirada e troca da crença. É lindo demais, porque é a manifestação interior do próprio cliente que está usando do seu inconsciente a busca da sua cura. E isso é muito importante porque na maioria dos casos essas memórias são inconscientes, porque trazem lembranças de traumas, dores e feridas. E por proteção e mecanismo de defesa psicológico, muitas vezes não se torna visível e reconhecível com facilidade. Na constelação sistêmica, temos uma praxe que diz: o mais importante é o que não se vê. Então, como posso lhe ajudar? O que posso lhe ajudar seria exatamente fazer com que você siga essa mesma técnica de procurar aprofundar, examinando primeiro as crenças que lhe limitam e depois, através daquela nossa respiração profunda e calma, em que coloca o ar no coração, segura por 7 segundos e depois solta, para que você crie um ambiente interno de interiorização, de busca de identificação, para que você consiga ser sensível à memória que está gerando essa crença, que está te limitando e te sabotando. Talvez você tenha dificuldade porque muitas vezes elas estão realmente escondidas. Mas sempre vale a pena a gente fazer essa busca dentro da gente, essa busca interna de identificar o que nós colocamos para dentro de nós mesmos. E principalmente nessa fase de criança, onde nós interpretamos a partir do nosso mundo, a partir da nossa realidade, a partir da nossa circunstância, vendo o pai e a mãe não por aquilo que eles são, mas por aquilo que nós fomos. Então é muito importante a gente se dar conta de todo esse cenário interpretativo que nós temos dentro da gente, das coisas que aconteceram com a gente e que foram interpretadas por uma criança, pela nossa criança. É um bom bate-papo esse. Um bate-papo com a nossa criança para saber o porquê que ela colocou isso dentro da gente. E acaba no nosso presente mesmo como adulto, manifestando essas crenças que foram criadas lá. É muito importante, mas muito importante, aceitar isso tudo. Aceitar que fomos capazes de fazer isso.
Aceitar que fomos capazes de enxergar da forma como nós enxergamos. Porque de alguma forma isso para nós teve sentido, mesmo como crianças. E essa aceitação, como eu já disse, é o primeiro passo da cura. Faça isso, faça essa experiência. Procure identificar essa história dentro de você. É a sua história. Ok? Bem, meu amigo, minha amiga, eu fico muito feliz de ter compartilhado com você esse tema, esse assunto em que a gente fala sobre o amor. E é só o amor que nos induz para esse caminho de cura, para esse caminho de felicidade, para esse caminho de prosperidade. Eu desejo no fundo do meu coração que você consiga identificar isso, consiga identificar as memórias que precisam ser ressignificadas para que você possa ter cada vez mais crenças positivas que te libertam e que te permite viver em plenitude. Ok? Se eu puder te ajudar, estou sempre à disposição. Gratidão por mais esse encontro. Fica com Deus e até o próximo. Meu nome é Jorge Antônio Goer Kralik. Eu criei e pratico THI, Terapias Holísticas Integrativas, e o meu WhatsApp é 5199 117 6478.